Boa noite, irmãos, ou bom dia, ou boa tarde. Eu não sei a hora que você vai estar ouvindo e vendo esta ministração. Para quem ainda não sabe, sou o pastor Carlinhos, da comunidade cristã de Arthur Nogueira, e desde o começo da pandemia, nós temos feito cultos virtuais e agora nas últimas 3 semanas, nós estamos conseguindo fazer usando o YouTube, canal do YouTube. Então, eu vou trazer a palavra de hoje. Mas antes de ler o texto, eu me lembrei do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele estava comentando para um grupo de líderes que tem muita gente que, ao invés de fazer um sermão expositivo, ou seja, ler o texto e falar sobre o texto, as pessoas preparam primeiro o sermão e depois vão procurar um texto que se encaixe dentro daquilo que ele está querendo falar. Não é o meu caso. Não é tudo que eu vou falar e tudo que eu vou ler tem a ver com o que eu vou falar em nome de Jesus. Eu só queria fazer um pequeno preâmbulo dizendo que esta passagem que eu vou ler para vocês, eu li num dia em que eu estava bem desanimado. E vocês sabem que, mesmo sendo cristãos, lavados no sangue de Jesus, nascidos de novo, mesmo sendo líderes, pastores, ainda assim, uma vez ou outra, nós somos atacados pelo desânimo. Mas a questão não é permanecer, ficar desanimado. Isso às vezes acontece. O que não acontece e não pode acontecer é nós permanecermos desanimados. Mas nesse dia eu estava. Então eu fui ler esta passagem que eu vou ler para vocês. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 11 até o versículo 20. E eu peço licença para vocês, porque a Bíblia que eu tenho na NVI, o texto é um pouco pequeno, então fica mais difícil para ler. Então eu pego normalmente os textos, amplio no computador e depois eu imprimo e aí eu consigo ler com a letra um pouquinho maior. Então eu peço licença para ler no papel, mas é a palavra de Deus. Então está escrito assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará luz a um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo:
Como posso ter certeza disso? Eu já sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderás falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Irmãos, interessante o que eu acabei de ler para vocês. Eu estava lendo esse texto, naquela época, isso já faz algum tempo, faz mais de ano, e eu estava lendo os evangelhos, estava começando a ler o evangelho de Lucas. Então eu fui ler esta passagem. Quando eu deparei com esse texto, com esta passagem, eu perguntei a mim mesmo, mas como pode ser assim? Olha, queridos, eu não sei quantas vezes eu já tinha lido esta passagem, foram muitas vezes, mas eu nunca tinha reparado num pequeno detalhe. O anjo apareceu para Zacarias. Zacarias, ele estava exercendo naquele ano a função de sumo sacerdote. Havia o sorteio, ele estava ministrando no Santo dos Santos, o povo estava lá fora orando, ele estava diante do altar do incenso, e ali à direita do altar do incenso apareceu um anjo, e Zacarias ficou com muito medo, ficou apavorado, e o anjo disse para ele: Zacarias, não tenha medo, você vai ser pai, a sua esposa dará à luz a um filho, e vai ser um menino, e você vai chamá-lo de João, o nome dele vai ser João, e ele será um homem que vai trazer muito prazer e alegria, você vai se alegrar muito nele, e ele converterá o coração de muitas pessoas, ele irá adiante do Senhor, e foi lhe fazendo um monte de promessas e tantas coisas que nós acabamos de ler e que certamente você talvez também já tenha lido. E aí eu fiquei pensando comigo, o João não existia, só existia no coração de Deus. Agora, antes mesmo dele ser gerado ali em Isabel, no ventre de Isabel, Deus já estava dizendo que seria um homem, que o nome dele seria João, e Deus estava dizendo quem ele iria ser e o que ele iria fazer. Queridos, e naquele desânimo que eu estava, eu pensei comigo mesmo, mas desse jeito é fácil. Ele já veio prontinho. Assim, até eu. E continuando nesse mesmo raciocínio, eu fui lá no comecinho do livro do profeta Jeremias. E ali Deus diz para Jeremias, ele diz assim: antes mesmo que você se formasse no ventre da sua mãe, antes que você fosse gerado, eu te conheci e te escolhi e dei você para as nações como profeta. Você será chamado profeta das nações. Então, eu pensei, o que mais que Jeremias poderia ser na vida? Profeta das nações. Aí eu fui lá comecei a pensar em Gálatas. Ali o apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo
1, versículo 15 e 16, ele diz mais ou menos assim: E quando aprove a Deus, que me escolheu desde o ventre da minha mãe, revelar a mim o seu Filho, e para que eu o levasse, pregasse aos gentios, eu não consultei nem a carne e nem o sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo, ele já havia aprontado bastante, já havia concordado com a morte de muitos cristãos, havia perseguido a igreja, mas ele era escolhido desde o ventre da mãe, ou seja, um dia ele iria se converter e iria ser aquilo que Deus o chamou para ser. No comecinho do livro da carta do próprio apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz que nós, ou seja, você e eu, fomos escolhidos de antemão, antes da fundação do mundo, para fazermos as boas obras que Deus preparou para nós fazermos. Então, queridos, eu fiquei ali pensando assim, as pessoas é como que se já nascessem com um tipo de um chip de computador dentro delas, já devidamente programada para fazer aquilo para a qual ela foi criada. Então, quando a gente está do jeito que eu estava, quando as pessoas estão do jeito que eu estava, elas são levadas a pensar assim, que algumas pessoas nasceram para dar certo e outras pessoas nasceram para dar errado. Então, tem muitas pessoas que... esse é o pensamento que eu estava tendo naquele dia. Tem muitas pessoas que, por mais que elas façam, sempre vai acabar dando errado. E tem outras que, por mais que elas façam, sempre vai acabar dando certo. Então, voltando para Zacarias, o anjo falou todas aquelas promessas para Zacarias, e o que mais me deixou abismado foi que ele disse para Zacarias, ele falou, você vai ser pai de um menino, e ele vai se chamar João e tal, e ele vai ser grande, e ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer tantas coisas. E só que o anjo estava falando para um homem que não estava acreditando em nada daquilo. E aí o anjo diz, olha, e como você não está acreditando, então você vai ficar mudo até que todas essas coisas se cumpram no seu devido tempo. Ou seja, quer você creia, quer você não creia, vai acontecer. Queridos, existem na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, profecias que são incondicionais, ou seja, não depende de nada para que ela possa se cumprir. Por outro lado, existem profecias que são condicionais. Talvez a mais clássica de todas seja ali 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz mais ou menos assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí, queridos, é uma profecia condicional, ou seja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, etc, 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 então eu vou fazer isso. O que implica que o contrário também está valendo. Ou seja,
Se o meu povo não me buscar, não orar, não se arrepender, então ele não vai ter os seus pecados perdoados e não vai ter a sua terra sarada. Então, era uma profecia que dependia de um comportamento, de uma ação das pessoas. Muitas palavras na Bíblia são assim, muitas promessas de Deus são condicionais. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, existe ali uma promessa do Senhor Jesus. O que ele diz ali? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês poderão pedir tudo o que quiserem, tudo o que vocês quiserem, e será feito. Em outras traduções pode ser um outro português um pouquinho mais clássico, mas é basicamente isso. Então é assim, se você permanecer, Jesus falando, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser e será feito. Então, queridos, porque é muito simples, se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim, eu vou pedir exatamente aquilo que é a vontade dele, porque ele está em mim, as palavras dele estão em mim, então é isso. Agora, veja, queridos, vamos dar uma olhadinha. Eu primeiro fui assaltado por todas essas questões e depois eu fui levado a pensar na trajetória destes homens de Deus. Eu comecei pelo começo, João Batista. Como que foi a vida de João Batista aqui na terra? Ele foi para o deserto, viveu no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. E depois ele finalmente começou o seu ministério, começou a batizar as pessoas ali no Rio Jordão. E ele teve muitos discípulos. E até que chegou o Senhor Jesus para ser batizado. E ele batizou o Senhor Jesus também nas águas. E ele mesmo viu o céu aberto, viu o Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus como em forma de uma pomba, e ele mesmo disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, o que acontece? Dali para frente, o Senhor Jesus começou a pregar o Evangelho. O Senhor Jesus iniciou o ministério dele. Na verdade, João Batista foi chamado para abrir o caminho para o Senhor. E o que aconteceu? Ele já tinha cumprido a missão dele. Ele continuou ali. Então, queridos, como foi a trajetória de João depois de tudo isso? Ele foi confrontar o rei que estava ali ficando com a sua cunhada. E João disse para aquele rei: olha, você não pode fazer isso. Ela é a esposa do seu irmão. E o que aconteceu? Ele foi preso, foi para a cadeia. Então, depois de estar na cadeia, eu fico imaginando o próprio João lembrando de todas as promessas que Deus havia feito para ele. Teve uma ocasião em que João estava com seus discípulos e o Senhor Jesus ia passando também com seus discípulos, e João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns discípulos de João deixaram de andar com João e foram seguir Jesus. Ou seja, ele foi perdendo
alguns dos seus discípulos. Ele estava na cadeia e ainda havia alguns discípulos com ele. Mas na cabeça dele, na mente dele, o que se passava? Eu fico imaginando quanto que ele ouviu do pai dele, Zacarias, que quando ele era menino, o quanto Zacarias tinha dito para ele: olha, filho, não faz isso, porque Deus tem muitas promessas para você. Olha, filho, não faz aquilo, porque olha, você é um homem de Deus. Um anjo apareceu para o papai e o papai disse para o papai que você seria um grande diante de Deus, diante dos homens. E o conceito que nós temos de grandeza, queridos, nem sempre é o mesmo que Deus tem. O nosso conceito de ser bem-sucedido nem sempre é o conceito que Deus tem. Então, o que aconteceu? O que o anjo não falou para Zacarias naquela ocasião em que ele apareceu ali para aquele homem? Ele não disse como seria o fim da vida de João aqui na terra. Ele não disse que João Batista seria morto a pedido de uma menina, filha de uma mulher adúltera. Foi assim que ele foi. Mas antes disso, enquanto ele estava na cadeia, ali eu vou até citar para você, para depois você dar uma olhadinha, em Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3, ele manda alguns dos seus discípulos até onde Jesus estava e pergunta para Jesus: é você mesmo aquele a quem a gente esperava ou devemos esperar outro? Ou seja, o senhor tem certeza que a dúvida não era de Jesus, a dúvida era dele. Tem certeza que é você mesmo? Eu fiz a coisa certa? Eu batizei você, falei tudo isso a seu respeito, mas era você mesmo? E Jesus estava curando os enfermos, estava libertando os oprimidos, estava libertando aquelas pessoas que estavam possuídas por espíritos malignos. E o que o Senhor Jesus respondeu para os discípulos de João? Ele disse: olha, vocês voltem lá e digam para João, quer dizer, digam não, contem para João o que vocês estão vendo aqui. Ou seja, não prestem atenção naquilo que eu estou falando, mas naquilo que eu estou fazendo, naquilo que vocês estão vendo, naquilo que está acontecendo. Então, eles voltaram e contaram para João tudo o que eles tinham visto Jesus fazer. Então, queridos, foi assim que João terminou a carreira dele aqui na terra. Mas aí eu creio que ele terminou com o coração confortado, porque ele passou a saber que realmente aquilo que Deus havia falado sobre ele se cumpriu. Talvez não da maneira como ele havia imaginado, mas se cumpriu. Agora vamos lá dar uma olhadinha como foi a trajetória de vida do profeta Jeremias. Eu não sei quantos de vocês leram o profeta Jeremias. Eu li algumas vezes. Queridos, alguns costumam chamar Jeremias de o profeta chorão. Eu fico pensando, não era, talvez por causa do livro de Lamentações, mas toda vez que Deus falava para Jeremias, para ele confrontar o rei de Israel, confrontar o povo, trazer diante do povo aquilo que estava acontecendo, mostrar o pecado do povo, o que estava acontecendo com aquele povo, e trazendo palavras duras,
queridos, e ele não foi um chorão, ele não foi ali com a gente, às vezes imagina aquela pessoa tipo manteiga derretida, qualquer coisinha abre a boca, chora. Mas, queridos, ele era um homem que chorava diante de Deus, mas diante dos homens, ele exercia o seu ministério. Mas agora, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, de vez em quando o rei o libertava e chamava o profeta diante do rei e dizia: e agora, qual é a palavra que você tem para mim? E Jeremias dizia: olha, a palavra continua sendo absolutamente a mesma. Aí, uma certa ocasião, Jeremias foi jogado dentro de um buraco. Alguns estudiosos acham que não era exatamente um buraco, era tipo de uma fossa. Ele ficou lá alguns dias e depois ele foi tirado de lá e levado novamente na presença do rei. E o rei: e agora, Jeremias, o que você tem para dizer? E ele dizia: assim diz o Senhor. Outra coisa, todos os profetas que existiam naquele tempo estavam profetizando coisas boas a respeito do rei. Então, o rei dizia para eles: olha, está todo mundo falando bem, todos os profetas estão falando coisas boas, você é o único que não está falando as coisas boas. E Jeremias diante do rei dizia: olha, todos eles estão profetizando mentira e engano, e eu estou trazendo a palavra do Senhor. E ele sofreu muito. O maior sofrimento de Jeremias, queridos, não foram as prisões, as vezes que ele foi colocado dentro da fossa ou qualquer outra coisa. O maior sofrimento de Jeremias é porque ele não queria que essas promessas ou que essas profecias que ele estava trazendo se cumprissem. O desejo do coração dele e também o desejo do coração de Deus, é que aquele povo se arrependesse. Então, queridos, quando Deus traz uma palavra de juízo para uma nação, para uma pessoa, se você alguma vez recebeu uma palavra de Deus, mas uma palavra de juízo de Deus sobre a sua vida, não é para te condenar, mas é para você se converter, ou seja, é uma profecia para não ser cumprida e não para ser cumprida. Por quê? Porque a vontade do coração de Deus é que você e eu nos arrependamos e sejamos firmes diante do Senhor. Mas o que aconteceu? Tudo aquilo que Jeremias profetizou aconteceu. E ele ficou tão triste, mas tão aborrecido, mas muito, muito aborrecido, que no fim ele escreveu o livro de Lamentações. É no livro de Lamentações que está escrito aquela palavra que muita gente conhece: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Queridos, e a trajetória do apóstolo Paulo? Eu não vou me alongar, porque todas as cartas de Paulo, a vida de Paulo, se você ler Atos dos Apóstolos, e tem uma passagem, eu não me lembro se eu anotei aqui, deixa eu ver uma coisa. Por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 13, diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O apóstolo Paulo ele dizia assim: olha, eu vou para tal cidade, eu não sei o que vai me acontecer lá, a não ser aquilo que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, que me esperam prisões, tribulações, açoites. Ou seja, ele apanhava, ele estava querendo pregar o evangelho num determinado lugar, aí a Bíblia diz que ele foi impedido. E depois ele quis ir para outro lugar, ele fala, mas ele foi impedido de estar lá.
Até que de noite ele teve uma visão de um varão, um homem da Macedônia, que disse: passa para a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi para a Macedônia. E que sabe qual foi a primeira cidade da Macedônia que ele foi? Filipos. E ali, o que aconteceu com ele? Ele foi açoitado em praça pública, foi levado para a prisão, foi amarrado num tronco, e ali, por volta de meia-noite, tanto ele como Silas não poderiam dormir. Ele começou a cantar cânticos em louvor a Deus. E o que aconteceu? A prisão toda veio um terremoto, as cadeias se abriram, o carcereiro apareceu lá e ia se matar, porque o carcereiro sempre respondia pela vida dos presos. Se o preso fugisse, o carcereiro era executado. Então ele viu que o que tinha acontecido, tirou a sua espada e ia se matar, e Paulo pulou diante dele e falou: não faça isso, porque nós estamos todos aqui. E o que aconteceu? Aquele homem se converteu, a sua família se converteu, mas a trajetória da vida de Paulo, queridos, foi uma trajetória de sofrimento e de dor física. Então, quando nós falamos e recebemos uma promessa de Deus, eu creio que você deve ter recebido promessas de Deus. Se você não recebeu através de um homem do Senhor, um homem de Deus, alguém que profetizou sobre você, você pode ter recebido a promessa lendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas que existem na palavra de Deus sobre a sua vida, mas nós sempre olhamos e imaginamos, quando recebemos uma promessa de Deus, imaginamos como ela vai se cumprir, ou como ela irá se cumprir. Mas, queridos, o conceito de Deus de bem-sucedido não é exatamente o que nós imaginamos. Aos olhos dos homens, a vida de João Batista, a vida de Jeremias, a vida de Paulo, não foi segundo os nossos padrões de hoje. Eu não falo, quando eu falo da igreja, eu não falo, eu falo de mim mesmo, eu já disse isso outras vezes. Eu faço parte da igreja e aos nossos olhos hoje, eles seriam homens que foram derrotados, porque só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Existem alguns grupos cristãos que têm um lema, o lema é pare de sofrer. E queridos, e ele fala aqui, olha, Paulo, por exemplo, diz para os filipenses: olha, o meu sofrimento, vocês não fiquem preocupados com as minhas tribulações, porque elas são uma glória para vocês. Agora, amados, nós conhecemos, primeiro vimos a promessa, depois vimos a trajetória de João Batista e, queridos, aquilo que Deus falou, que muitos se converteriam ao Senhor, talvez não tenha acontecido enquanto ele estava vivo, talvez não tenha acontecido exatamente como ele imaginou. Tanto é que ele teve dúvidas, mandou seus discípulos perguntarem para Jesus, mas hoje, 2000 e tantos anos depois de tudo isso, João Batista ainda está dando frutos. Queridos, Jeremias, sei lá quantos anos, 5.000, 6.000, 3.000, a datação da história antiga é muito controversa, mas Jeremias continua dando frutos. E a palavra de Deus continua produzindo frutos.
O Senhor mesmo disse que ela não volta para Ele vazia, mas antes cumpre tudo aquilo que lhe apraz. Queridos, e para finalizar, eu fiz, diante daquilo que eu estava lendo ali, principalmente no Evangelho de Lucas, principalmente a história de João Batista, eu me perguntei, ou perguntei para Deus, o que o Senhor disse quando eu nasci? Ou antes de eu me formar no útero da minha mãe? E você, meu querido, minha querida, o que Deus disse antes de você nascer? O que Deus programou para você? Qual foi o chip que Deus colocou dentro de você? Foi alguma coisa para dar errado? Queridos, com certeza não. Eu vou ler para vocês o próprio profeta Jeremias. Olha o que ele diz no capítulo 29, versículos 11 e 12. Ele diz assim: Assim diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Eu li na tradução da NVI, talvez na sua esteja um pouquinho diferente. Mas, queridos, então, o que Deus pensa, o que Deus planejou a seu respeito e a meu respeito? Ele planejou coisas boas, planos, eu vou ver de novo, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, esperança e um futuro. Como eu disse, eu comecei a ler esta passagem no momento de desânimo. E se existe alguma coisa que muita gente está passando, ou talvez já tenha passado, nesses dias de pandemia, de fique em casa e etc, etc, principalmente os velhinhos como eu, são quantas pessoas já que a gente vê que estão desanimadas, que estão sendo levadas ao desânimo, mesmo sendo cristãos e mesmo sendo filhos de Deus. Queridos, Deus, o que Deus pensa a respeito de você e o que Deus quer dar a você é esperança e um futuro. Esperança e um futuro. Queridos, a palavra de Deus diz que aquele que espera em Deus jamais será confundido. Então, que neste momento, neste dia e nesta hora que você está ouvindo esta palavra, nunca, 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 nunca pense que você foi planejado para dar errado, que o seu ministério, se você é um ministro de Deus, foi planejado para dar errado. Queridos, isso nunca aconteceu. O que Deus tem para você é esperança e um futuro. Deus quer que você tenha uma vida próspera. Agora, como nós vimos, prosperidade aos olhos de Deus é bem diferente daquilo que nós, seres humanos, chamamos de prosperidade. Talvez não seja exatamente o que a gente esteja pensando, mas no fim é sempre a mesma coisa. Ele te dá esperança e um futuro. Então, amados,
como disse o Senhor Jesus, permaneça na palavra dele e permaneça nele, porque daí você vai criar uma intimidade tão grande que tudo que você pedir, você vai receber, porque você não vai pedir nada que não seja da vontade dele. Você não vai pedir, à medida que você conhece o coração de Deus, você não vai pedir nada para você, mas você vai pedir para o seu próximo, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão necessitados e assim por diante. Queridos, o coração de você, se você tem o coração segundo a vontade de Deus, você vai ser aquela pessoa que vive para o seu próximo e não para si mesmo. Então, que Deus te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém? Então, que esta palavra possa entrar no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.